noite, pessoal. Novamente, eu queria agradecer muito vocês, todo mundo que participou, que vem participando das lives que a gente está fazendo, né? Ontem teve a live com a Tati e com o Igor, né? Da parte de qualidade, daí, né? Hoje a gente lançou uma temática sobre cromatografia de íons. Cromatografia de íons é uma técnica que eu tenho um carinho que vocês não têm noção, porque foi a primeira cromatografia que eu aprendi. Eu comecei na área falando de temática e, por favor, como a cromatografia de íons é num público muito nata, muito específico, pode jogar a pergunta, por favor, que aí a gente vai respondendo conforme a pergunta for chegando, tá? Porque realmente é um tema bem específico, tem bastante coisa para a gente conversar, bastante mesmo. Dentro desses assuntos, a cromatografia de íons é aquela que tem algumas pegadinhas. E foi interessante porque eu tinha um certo cuidado com as coisas, né? Quando eu aprendi, quando eu fui ouvir de cromatografia, efetivamente, né? Tudo bem, comecei pela de íons, mas é tudo cromatografia líquida. E aí depois que eu fui para a cromatografia líquida convencional, orgânica, etc. Então, assim, eu percebi que o cromatógrafo de íons ele trabalha com mais detalhes. E a cromatografia líquida trabalha com um pouco menos de detalhes, menos dispositivos. O princípio é diferente, apesar de a gente falar da mesma técnica, né? Então, espero que a gente consiga partilhar bastante conhecimento, tá? E podem jogando as perguntinhas conforme vocês forem perguntando, eu vou respondendo. Eu vou pegar só as perguntas da nossa enquete, né? Quero lembrar que a TZF Consultoria trabalha com alguns serviços específicos que de repente algum pode te ajudar. A ideia da nossa live é compartilhar um pouco da experiência que a gente tem durante esses 9 anos aí de mercado, trabalhando em diversos segmentos e com diversas técnicas. Nosso foco é na técnica, tá? Temos uma diversidade de fabricantes e isso é maravilhoso, muito bom, tá? Mas nosso foco é na técnica. Então, por favor, conforme for tendo perguntas, Fábio, fiquei com vergonha de fazer uma pergunta lá na live. Ricardo, bem-vindo. Fiquei com vergonha de fazer... Ricardo e Renata. Fiquei com vergonha de fazer a pergunta na live. Tá bom, manda um direct, que a gente vai te responder. Sempre você tem uma resposta, tá? Vamos começar? Então vamos lá. A primeira pergunta da enquete foi: qual eluente você utiliza? Na cromatografia de íons, os protocolos são mais, digamos assim, conhecidos. Existem uma série de variações, né? Mas se a gente pegar a parte de condutividade, análise de íons, etc., tem uns protocolos bem conhecidos. Aqui nós demos duas opções. Nós demos carbonato e bicarbonato de sódio ou hidróxido de sódio. No final das contas, existe uma diferença quando eu faço análise de ânions entre esses dois eluentes, tá? E é uma diferença bem interessante, porque teve uma questão no final que nós vamos comentar de uma moça, que nós vamos comentar, que impacta diretamente na análise, né? Então, assim, desde o início da cromatografia de íons, existem filosofias a respeito do eluente e a respeito das colunas de separação, tá? Então, lá atrás, as primeiras colunas de cromatografia de íons eram todas ajustadas, fabricadas, né? Todas otimizadas para hidróxido de sódio, que no fundo, numa análise aniônica, o que nós temos de objetivo é entender o hidróxido, o ânion de troca, tá? Existem pequenas diferenças entre o hidróxido de sódio e o de potássio, que nós vamos conversar mais para frente, né? Tem mais uma pergunta a respeito disso. Mas basicamente é o hidróxido. Então as primeiras colunas foram feitas com hidróxido. Por quê? Principalmente porque o hidróxido ele dá um sinal de fundo mais baixo. Então, por exemplo, numa análise de ânions com condutividade, o sinal do hidróxido de sódio ele é próximo a 1 microsiemens.
Entende porque a água do miliquê tem que estar 18 mega-ohms? Tem que estar dando um ou menos que 1 microsiemens, certo? O que ajuda isso no sinal de fundo, né? A linha de base, ela desce bastante. Quando eu trabalho com carbonato e bicarbonato, o nosso background de condutividade vai trabalhar, e aí depende da concentração, que eu posso brincar um pouquinho com a concentração. Eu posso trabalhar de 21 a 32 microsiemens, com a supressora trabalhando, né, normalmente. Bom, o hidróxido a gente trabalha com linha de base background baixo e o bicarbonato e bicarbonato com a linha de base 30 vezes maior, 20 vezes maior, né? Isso impacta em algumas coisas. Primeiro, a gente tem que usar sempre a balancinha do benefício-compromisso. Qual que é o benefício de eu utilizar o hidróxido? Linha de base baixa. Qual que é o compromisso? O hidróxido de sódio em contato com a atmosfera começa a sofrer um processo chamado carbonatação. Com isso, o pH da fase acaba sendo modificado. E a gente pode ter o ácido carbônico. Vocês vão me pegar aqui. Que é do efeito de carbonatação. E aí, além disso, implica algumas outras coisas, algumas características, que começa a ter a minha variabilidade de linha de base, certo? Então, o hidróxido de sódio é uma fase mais complicadinha da gente preparar, né? Recomendo a todos vocês, fase para cromatógrafo de íons, se vocês puderem, não utilize hidróxido de sódio em pellets, em pastilhas, não, ok? Fábio, mas vai cair minha mão? Não, o método é seu, você faz do jeito que você quiser. A única coisa que fica difícil de pesar, a massa dele você perde muito fácil, solubilização dele tem que ter uma receita, tem uma mística ali atrás para você conseguir solubilizar tudo e não deixar nada de sólido. Então a gente recomenda fortemente que vocês utilizem já a solução de hidróxido de sódio concentrada, mas em solução para preparo, tá? Por tudo isso. Se o hidróxido de sódio ficou olhando muito ar, nós vamos ter problema, tá? Então esse é o benefício e compromisso. O carbonato e bicarbonato, por outro lado, não sofre esse tipo de interferência. É um eluente muito mais estável de se trabalhar, muito mais tranquilo de se preparar. A gente precisa ter uns cuidados mais mínimos, né? Porque ele é muito estável e isso é muito legal. A única coisa é que a minha linha de base, benefício dele, estabilidade no preparo, facilidade, etc. A única coisa que minha linha de base é 20 vezes maior. Fábio, mas e daí? E daí que o que acontece? Quem faz análise de íons normalmente quer fazer um cara chamado fluoreto. No caso de ânions, né? Fluoreto. E antes do fluoreto, o fluoreto é um cara bem pequenininho. Ele é tão pequenininho que ele, mesmo você mexendo na coluna, é difícil ele querer interagir com a fase estacionária da coluna de troca de ânions, né? É bem difícil. Então, ele sendo pequenininho e tendo baixa interação, o fluoreto sai quase no tal do volume morto da coluna. Qual que é o risco? Antes do fluoreto, eu tenho o volume morto da coluna. Então, se eu tiver um efeito de matriz muito grande, eu vou ter problema, certo? Qual que é o segundo? Se a minha amostra, no caso, estiver numa matriz água, por exemplo, a condutividade da água vai ser próxima a 1. Mas você lembra que seu background está próximo de 20, 23. Na hora que a água eluir, que ela também não vai interagir, o que vai acontecer com a sua linha de base? Vai descer. A gente chama de dip. Ou você vai ter um belo pico negativo antes do fluoreto. Qual que é a nossa briga na análise de ânions? Tentar segurar a volta o máximo possível para subir o fluoreto. Caso contrário, o dip acaba pegando o fluoreto. Aí fica super complicado da gente analisar, tá? Então, quando a gente
tem um benefício, por exemplo, do eluente, nós precisamos prestar atenção, neste caso, na fase estacionária. Comprar colunas compatíveis, onde eu tenho o DIP bonitinho, espero, né, ela consiga fazer uma retenção maior do fluoreto, principalmente, e eluir o fluoreto, tá? Então, essa é a diferença básica entre as fases de base hidróxido e as fases de base carbonato-bicarbonato. No início, né, da cromatografia de íons, eram colunas com filosofia de hidróxido, pelo problema do hidróxido, mudou-se para carbonato-bicarbonato. Depois, voltou com a filosofia de hidróxido, pelo benefício que ele traz. A única coisa, a gente sempre tem que ver a balança da verdade, né? Todo benefício traz um compromisso. Bom, a segunda questão foi: qual análise você faz por IC? Tinha duas opções. Você faz por mais cátions por IC ou faz ânions? Realmente, a grande maioria faz análise dos ânions, né? Então, fluoreto, cloreto, nitrito, nitrato, fosfato, sulfato, aí tem clorito, tem bromato, tem brometo, tem acetato, tem formiato, enfim, né? O pessoal usa mais o cromatógrafo de íons realmente para fazer análise de ânions, que ele é uma máquina, né? Se você vai para a área ambiental, análise de água, basicamente você elimina 5, 7 processos colorimétricos para fazer uma cromatografia de íons, né? Então, realmente uma mão na roda. Na parte de cátions, existem outras alternativas. Novamente, a gente precisa estabelecer uma balança entre o benefício e o compromisso. Por quê? Cátions, uma das grandes vantagens de se fazer por cromatografia de íons, tá? Nós temos duas. Uma delas, a gente consegue fazer a amônia, né? Iônica ali, né? Para a gente reportar a amônia. E a segunda, se você trabalha com água mineral, onde tem muito cálcio, muito lítio, concentrações muito altas desses cátions, talvez seja muito interessante você utilizar a cromatografia de íons para análise desses cátions, tá? Em paralelo, alternativamente, você pode também partir para técnicas espectroscópicas, né? Hoje, por exemplo, numa estratégia de laboratório ambiental, eu posso ter os cátions no IC para um cliente específico ou um fluxo de venda para uma situação específica e para o geral, digamos assim, para atender CONAMA, outros itens de portaria, você pode ter um plasma ou óptico ou massas. Eu recomendo massas, tá? Depende da sua demanda, mas é bem interessante. E aí a gente consegue trabalhar os dois juntos, né? As duas estratégias, tá? Então a maioria realmente trabalha para ânions. Esses ânions incluem os que eu comentei, e aqui é mais que amigo isso aqui. Me lembrou. Incluindo cianeto e sulfeto. Então o que acontece, ó? Além daqueles ânions, a gente também consegue fazer cianeto e sulfeto, que é outros dois gargalos super complicados, com troca aniônica, tá? Também no equipamento. A gente vai explorar um pouco mais para frente aí, tá? A terceira pergunta é: qual coluna analítica você utiliza hoje? Nós tivemos um feedback aqui de uma coluna específica. No caso, é uma coluna do fabricante Thermo, tá? Meus amigos da Thermo que estão aí. É a S19. A S19 tem uma filosofia bem interessante, né? Ela tem uma filosofia forte de retenção. E dependendo como você utilizar ela, é uma coluna compatível com hidróxido, gosta do hidróxido, tá? Dependendo como você utilizar ela, você vai ter uma resposta muito boa para separação de íons complicados, tá? Só preciso tomar cuidado que quando eu falo em cromatografia de íons, quanto maior o poder de retenção, menos versatilidade eu tenho em relação à mudança de fluxo, ou seja, a altura dos pratos da coluna em relação à velocidade linear. E aí o que acontece? Eu não tenho muito variável para mexer. Não tenho temperatura, não tenho muito fluxo, e aí o tempo de corrida fica
um pouquinho maior, tá? Então, dependendo do que a gente estiver utilizando, para esperar a saída do fosfato, que o fosfato sai por último, para a gente ter 10 ânions, essa coluninha aqui, ela vai ir bem em torno de 25 a 30 minutos, tá? Dependendo do gradiente, né? Então, o pessoal respondeu aqui a S19. Caso vocês utilizem outras colunas, por favor, me avisem, coloca aqui pra gente ou manda no direct que a gente conversa sobre elas também. A gente recebeu um feedback muito bom da S19. Eu brinco que aí tem fabricantes e fabricantes, né? E aí tem temporada, acho que a temporada tá pra S19. Eu sou tão antigo, digamos assim, que na minha época era S14. Já veio 5 depois. Olha como eu tô velho. E era uma boa coluna, hein? O ambiental era sensacional. Então, isso é a respeito da coluna analítica hoje. Da S19, Tayana, tivemos uma pergunta. Cloreto, nitrito, nitrato, sulfato em uma coluna menor. E bromato, cloreto em uma coluna maior. Porque a gente não consegue separar muito bem esses dois. Tá. Aí a gente precisa ver algumas coisas. Por exemplo, depois a gente precisa ver a coluna que você está utilizando, a fase que você está utilizando. Tá? Porque tem uma estratégia que dá para tirar todo mundo numa tacada só. Lembra que a gente está falando só do equipamento, precisa ver também a estratégia do laboratório. De repente é interessante separar. Caso contrário, dá para tirar todo mundo numa coluna só, independente do fabricante ou marca, tá? É alguma coisinha aí que a gente precisa dar uma olhada. Existe também uma situação que seu equipamento ele é isocrático ou ele é gradiente? Gradiente, legal. Então a gente precisa dar uma olhadinha em alguns outros detalhes. De repente, a coluna que você está privilegiando o tempo, por exemplo, de análise, tá? Tempo de análise e abrindo, lembra, benefício e compromisso. Talvez o benefício que você está puxando é o tempo de análise, né? E aí você tem um compromisso de usar 2 colunas, tá? Daiana, passa um pouco mais do histórico pra gente no direct, que eu gostei desse caso aí. Vamos dar um jeito, vamos resolver. Se a gente conseguir resolver, vai ficar ó, porque dá pra tirar todos numa corrida só, tá? Bom, quarta pergunta que a gente fez. Qual volume de injeção você utiliza? Gente, isso aí foi um negócio bem interessante que impactou, né? Quando eu saí do Ions e fui para a cromatografia tradicional, HPLC. No HPLC a gente tem aquela regrinha de 1 a 5% do volume da coluna, para a gente manter a resolução, etc. Tá? No caso de colunas de troca iônica, o que acontece? A gente consegue melhorar um pouquinho mais em função da amostra. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente pediu o volume que é utilizado. Então, nós recebemos aqui, por exemplo, 50 microlitros, 10 microlitros, 25 microlitros. Se a gente está fazendo ânions convencional, né, os ânions fluoreto, cloreto, nitrito, nitrato, fosfato em água, existem métodos que comportam até 100 microlitros ou, raramente, 1 ml. Tudo depende da quantidade, né, de íons que você quer pegar. Esses equipamentos normalmente são muito sensíveis, então a gente brinca, né? Um ppb dá para pegar, né? Dá para pegar, né? Se a gente seguir certinho, né? Trabalhar com reagente com pureza legal, água legal, 1 ppb, 5 ppb dá pra gente pegar. Eu trabalhava eu cheguei a pegar uns equipamentos que faziam o limite máximo era 5 ppt, calma lá, hein? 5 ppt para cloreto e 10 ppts para sulfato. Esse era o limite máximo. Se tivesse mais que isso na qualidade da água desse lugar, eles paravam, que eram 2 indicadores de coeficiente de incrustação, tanto a quantidade de cloreto quanto sulfato. Como o processo era muito específico, muito especial, tinha que se trabalhar com 5 ppt. Ah, Fábio, então esse equipamento vai pegar 5 ppt de cara? Não, né, gente? Não. A gente utilizava uma técnica de pré-concentração em pré-coluna, tá? Mas assim, o equipamento é extremamente sensível.
Então, via de regra, eu tenho uma flexibilidade muito grande. Você trabalhar para as colunas de 4 milímetros de diâmetro, você trabalhar para análise de ânions de 25 a 100 microlitros é excelente, tá? Não precisa nem menos nem mais. Quando você muda o diâmetro da coluna, tem agora as microbore, que eles chamam? Microbore? Gui, me ajuda aí, hein? Como é que é? Acho que é microbore, acho que é do GC, hein? Mas acho que é a mesma coisa. Tem o widebore e microbore. Quando você trabalha com esse diâmetro menor, você tem a possibilidade de diminuir esse volume, mas ele fica equivalente, né? Equivalente. Outra coisa, quando eu trabalho com... Marcião, bem-vindo! Quando eu trabalho com análise de biomoléculas, né, também é comum trabalhar com volumes de loop de 5 e de 10. Microbore mesmo, obrigado, viu? De 5 e de 10 microlitros, tá? Porque normalmente eu quero quantificar açúcares, né, esses açúcares, numa concentração um pouco maior. Se é um pouco maior, vamos diminuir um pouquinho a carga, né? O volume de injeção. Tá? Então aí para biomoléculas a gente trabalha de 1 a 10 microlitros, tá? E de ânions a gente vai trabalhar de 25 a 100 microlitros. Ou mais, dependendo da sua necessidade. Mas mais que isso, tome cuidado, faça a continha, tá?